Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Na jornada de preparação para concursos, a gente sabe que cada ponto conta, e muito. E tem um assunto que é campeão em derrubar candidato, a tal da concordância verbal. Bom, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar nesse tema, destrinchar cada regra para não ter mais dúvida e garantir de vez esses pontos na prova. E aí, uma perguntinha para começar. Quando aparece concordância verbal na prova, é aquele alívio de ser um ponto garantido ou já bate aquela ansiedade? O nosso objetivo aqui é exatamente esse: transformar qualquer incerteza em confiança. É fazer desse tema um verdadeiro diferencial para a aprovação. Então, vamos direto ao ponto. Para a gente dominar de verdade a concordância verbal, primeiro a gente precisa afirmar a base, sabe? O princípio que segura todas as outras regras. Com esse alicerce bem feito, o resto fica bem mais fácil de entender. No fundo, concordância verbal é basicamente isso: fazer o verbo conversar direitinho com o sujeito. Pensa numa dupla de dança. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Se o sujeito vai para o plural, o verbo vai junto. É uma regra de harmonia que simplesmente não dá para quebrar. E a prova disso está bem aqui, na tela. É muito visual, olha só. O aluno estuda. Beleza. Agora, se a gente muda o sujeito para o plural, os alunos, o que acontece? O verbo responde na hora, vira estudam. É essa conexão automática que precisa estar na ponta da língua no dia da prova. Vamos seguir em frente e ver como essa base funciona nas situações mais comuns, aquelas que, olha, aparecem em mais de 80% das questões. Dominar isso aqui é o primeiro passo para construir aquela confiança de verdade. Bom, com o sujeito simples não tem segredo nenhum. É a aplicação pura e direta daquele nosso princípio fundamental. O verbo vai só espelhar o número e a pessoa do sujeito. O aluno estuda. Eu estudo. Simples, reto e, nesse caso aqui, sem exceção. Agora, com o sujeito composto, a coisa fica interessante. O ponto-chave aqui é a posição dele. Se ele vem antes do verbo, como em João e Maria, o verbo vai obrigatoriamente para o plural. Estudam. Mas se o sujeito vem depois do verbo, aí a gramática nos dá uma escolha. A gente pode usar o plural, estudam João e Maria, ou concordar com o primeiro nome, o que está mais perto. Estuda João e Maria. Saber dessa flexibilidade é uma carta na manga na hora da prova. Chegamos naquela parte que, vamos combinar, separa quem passa de quem fica pelo caminho. É aqui que as bancas adoram criar as famosas pegadinhas. Então, vamos aprender a identificar e a desarmar cada uma delas. Primeira pegadinha clássica: o sujeito coletivo. Palavras como multidão, bando, time, elas dão uma ideia de várias coisas, de plural, né? Só que a palavra em si, a palavra multidão, está no singular e é com ela que o verbo concorda. Por isso, a multidão aplaudiu, no singular. Fim de papo. Ah, mas claro que tem exceção, que é justamente o que a prova adora. Se esse coletivo vem com um sobrenome no plural, um especificador tipo dos alunos, aí a gramática abre uma possibilidade. O verbo pode concordar com esse especificador, então a maioria dos alunos faltaram também está correto. É nesse detalhe que a gente tem que ficar de olho. Isso vale também para expressões como a maioria de, grande parte de. A regra aqui é super flexível. O verbo pode concordar tanto com o núcleo da expressão, no singular, faltou, quanto com o especificador que vem depois, no plural, faltaram. Isso na prova é ótimo porque as duas formas são consideradas corretas. E quando aparecem os pronomes que e quem? O segredo é um só: olhar para trás. O verbo vai sempre concordar com o termo que veio logo antes do pronome. Olha só, fui eu que fiz. O fiz está concordando com o eu. Foram eles que fizeram. O fizeram concorda com o eles. É só olhar para trás. E o sujeito oracional? Calma que o nome é feio, mas a ideia é simples. É quando o sujeito não é uma palavrinha, mas uma ideia inteira, uma oração, tipo estudar para o concurso. Sabe qual é o macete? Tenta trocar essa oração toda pela palavra isso. Isso é importante. Funcionou? Perfeito. Se funciona com isso, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Por isso, estudar é importante. Beleza, agora vamos para uma rodada de jogo rápido. Os erros mais clássicos, um do lado do outro com a forma correta. O objetivo é queimar isso na memória, sabe? É a nossa linha de defesa contra as questões mais capciosas. A armadilha número 1 de todos os concursos, sem dúvida, o verbo haver com sentido de existir.
A gente chama ele de impessoal porque ele não tem sujeito para concordar. Aquilo que parece ser o sujeito, na verdade, é o objeto direto. Por isso ele fica travado, congelado, sempre, sempre no singular. Não importa se é uma ou 1000 pessoas. O correto é há pessoas, havia pessoas. Na mesma linha de raciocínio, vem o verbo fazer, quando indica tempo que passou. Ele também é impessoal, também fica invariável, não muda. Não interessa se passou 1 ano ou 10 anos, o verbo fica no singular. O correto é faz 2 anos, nunca fazem. Mas, opa, cuidado, o verbo ser é o diferentão do grupo, ele quebra essa lógica. Quando ele indica horas, datas ou distâncias, ele não quer saber do sujeito, ele concorda com o número. Se o número é plural, tipo 2 horas, o verbo vai para o plural, são 2 horas. Se o número é singular, 1 hora, o verbo acompanha, é 1 hora. Muito bem, vimos bastante coisa, né? Então agora, vamos juntar as regras mais quentes, aquelas que decidem mesmo uma vaga, num único lugar. Pensa nisso como um resumo final, aquela cola do bem, para dar uma olhada rápida antes da prova. Passando o olho bem rápido, haver no sentido de existir, fazer indicando tempo, sujeito oracional, todos eles pedem verbo no singular, sujeito coletivo também na grande maioria das vezes. E o que e o quem? O verbo olha para trás, para o antecedente. Já o verbo ser indicando horas, esse olha para frente, para o número. Memorizar esta tabela aqui é a chave do sucesso. E é isso! Temos aqui um mapa completo, detalhado e esquematizado da concordância verbal, com foco total naquilo que as bancas de concurso realmente cobram. Depois dessa análise toda, fica a pergunta: o caminho para transformar esse assunto em pontos garantidos na aprovação não ficou bem mais claro agora?